Sul, Márcio Homem, que abordará o tema Programa Compras SUSP, Democratização das Compras para o SUSP. Antes de convidá-lo para iniciar a sua apresentação, gostaria de fazer uma breve leitura do currículo do nosso palestrante. Tenente Coronel BMRS Márcio Homem. Possui especialização em Ciências Jurídicas e Inteligência Policial pela Faculdade Anialeia, no Distrito Federal, e atualmente exerce o cargo de Coordenador-Geral de Licitações e Contratos do Fundo Nacional de Segurança Pública. E com grande satisfação, chamamos, então, o Tenente Coronel Márcio Homem para dar início à sua apresentação. Seja bem-vindo, Coronel. Obrigado. Então, primeiramente, um bom dia, né, senhores e senhoras. Muito obrigado por estar participando da palestra. Vou conversar um pouco sobre o Compra SUSP, mas antes de nós iniciarmos no Compra SUSP propriamente dito, eu gostaria de apresentar um pouco do contexto do Sistema Único de Segurança Pública, até que a gente possa ficar todos numa mesma página. Então, o que é o SUSP, né? O SUSP ele nasceu em 2018 com o objetivo de se ter uma atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública. Então, ele é do dia 11 de junho de 2018, e nós temos aí menos de 10 anos de um Sistema Único de Segurança Pública operando no Brasil. Talvez, para muitos aqui, né, que nem eu iniciei a minha carreira na Brigada Militar lá nos anos de 95, esse foi um grande anseio que todos os policiais do Brasil tinham. Um sistema, uma legislação onde congregasse todos esses processos, né, que nos chamássemos nós de uma forma sistêmica, para que a gente pudesse sentar, conversar, coordenar e, principalmente, cooperar sobre os processos de polícia. Dentro do SUSP, o órgão central do Sistema Único de Segurança Pública é o Ministério da Justiça e de Segurança Pública, né? Na lei, se os senhores e as senhoras forem procurar a lei, ainda vai citar no Ministério Extraordinário da Segurança Pública, mas atualmente houve essa fusão, e essa fusão transformou, vinculou, né, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a pasta de Segurança Pública. Os integrantes estratégicos do nosso sistema são União, Estados, Distrito Federal e municípios, através dos Conselhos de Segurança Pública e de Defesa Social dos 3 entes federados. Isso também é uma questão que hoje vem sendo muito debatida nos conselhos, até para os senhores e as senhoras fiquem sabendo desse processo. Talvez hoje, se a gente olhar a composição do Conselho de Segurança Pública do Brasil, acho que é um que tem maior participação de órgãos que não são policiais. Se fizerem uma análise do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, são poucos representantes. Hoje, a dificuldade de se fazer uma reunião em Brasília é tamanha porque existem vários órgãos vinculados nesse processo. Isso já é um pedido, a gente já tem visto, né, alguns conselhos se posicionarem nesse sentido, que isso fique mais enxuto e mais direcionado a órgãos de segurança pública nesse processo e de defesa civil. Então, se olhar a legislação, é um dos conselhos que tem maior participação. Dentre os integrantes operacionais, né, nós temos lá a Senasp, a SEDEC de Proteção de Defesa Civil, a Senad Antidrogas, as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Guarda Portuária e Polícia Legislativa. E pelos estados, as nossas instituições, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica e os institutos de perícia. Então, dentro da distribuição do SUSP, nós temos essa parte, a parte operacional é a que nos afeta mais precisamente. E ainda dentro dos integrantes operacionais, nós temos as guardas municipais e os agentes de trânsito. Atualmente, né, a legislação ela não abarca repasse de recursos fundo a fundo às guardas municipais. E toda guarda municipal hoje, para que ela possa ter acesso a algum recurso oriundo do Ministério da Justiça, ela precisa estar adequada dentro da lobby nacional das guardas municipais.
Então, ela não consegue acesso a recursos do Ministério se não estiver adequada a esse normativo. Esse normativo ele vai dizer a Constituição, né, que é toda ela por concurso público, ouvidoria, a sua capacidade de organização. Então, ela tem que estar adequada para que possa fazer parte. Hoje, o Fundo a Fundo não tem essa destinação às guardas municipais. Então, dentro da lei do SUSP, a gente já vai começar a caminhar um pouco para essa questão de compras, né, de licitações. Nós vamos ter, dentro dos seus princípios, duas questões. A otimização de recursos, né, tanto de recursos materiais como recursos financeiros. Então, a lei do SUSP ela já diz que essa coordenação e esse planejamento, essa junção de esforços tem como princípio essa economia de recursos. A simplicidade, a informalidade e a economia procedimental. A gente sabe que um processo licitatório ele não é simples, né? Mas ele pode ser até em certo ponto econômico nessa parte do processo, se a gente buscar a centralização, e é o que nós vamos conversar um pouco mais adiante. Passando disso, dentro das suas diretrizes, o planejamento estratégico e sistêmico e padronização de estruturas e capacitação de tecnologias, equipamentos e interesses da segurança pública. Planejamento estratégico, senhores e senhoras. Algumas instituições a gente ainda nota que não possuem um planejamento estratégico estruturado. E, nesse sentido, o planejamento estratégico, porque todo o sistema federal, essa questão de repasse de recursos, ele é muito alinhado nesse processo. Tanto num planejamento estratégico, tanto numa carteira de políticas públicas que lá estão, o ente federal, o ministério que está lá capitaneando uma política pública, ele sempre busca este alinhamento. Em algumas vezes a gente vê uma dificuldade do Estado em buscar um alinhamento. Por quê? Primeiro, o seu planejamento estratégico não está adequado a um planejamento estratégico que a União tem. Segundo, a carteira de políticas públicas dentro dos estados, ela é muito pulverizada. A gente tem no Brasil hoje uma sistemática de orçamento-programa, que seria o quê? O orçamento público, quando é feito lá o PPA, que é o Plano Plurianual, ele vem dividido em programas públicos ou políticas públicas através de programas. E esses programas são vinculados aos orçamentos. Mas eu fiz uma pesquisa, estou escrevendo um artigo sobre isso, a gente pesquisa em outras instituições, a nossa cultura institucional é orçamento e despesa. A gente tem um recurso, um tanto de recurso, e vai dividindo pelas despesas, como se fosse aquela questão, gasolina, diárias, compra de viaturas, compra do helicóptero, aí a gente vai começando a fazer orçamento e despesa. Isso há uma discordância entre como é o pensamento do planejamento federal, que ele pensa programas e políticas, dentro do sistema que o Estado pensa, que é orçamento e despesa. Por isso, muitas vezes, um convênio é muito difícil de se celebrar, porque a gente não tem a cultura no Estado dessa vinculação. De ir lá estudar o que é a política pública que aquele ministério está botando em prática, para que se faça um alinhamento, para que se tenha as metas e os seus objetivos. Invariavelmente, hoje, um convênio, ele demora no seu processo, nesse sentido de não se conseguir um alinhamento cristalino nesse processo. Ainda dentro daquela questão do planejamento, e é uma das coisas que eu também chamo a atenção, é quando fala da padronização. Quando a gente é falado da padronização, a primeira crítica que se aparece é a questão assim, nós vamos comprar viatura L200, o Mitsubishi para todo o Brasil de norte a sul. Ou nós vamos comprar determinado tipo de armamento para todo o Brasil de norte a sul. Quando a lei fala em padronização e quando a gente busca essa questão de padronização, a padronização ela não é de marca e nem de modelo. A padronização busca requisitos mínimos que determinado equipamento tem que ter para que ele possa ser chamado de um equipamento de segurança pública. Então, é uma segurança, é uma distância entre eixos, é um tipo de capacidade de tiros, né, de munições dentro daquela arma, a interoperabilidade daquela arma com outras. Então, é uma padronização nesse sentido, onde a gente busca ter o mínimo de padrão
de requisitos para que aquele objeto seja denominado um objeto de segurança pública ou de defesa social. Então, a gente rebate muito essas questões de padronização quando a gente diz que quer, talvez, ou fechar o mercado ou comprar somente um único objeto para que todo o Brasil ele desenvolva naquele processo. Tá. Seguindo nesse sentido, né, depois das diretrizes, o que a gente tem como os objetivos? Incentivar a modernização de equipamentos em todas as áreas que a gente atua. Então, é um processo que, quando nós centralizamos esse processo de aquisição num local, a gente consegue ter mais órgãos de segurança pública conversando e a indústria e as empresas, elas nos olham de uma maneira diferente e até uma possibilidade diferente do que cada um está tentando fazer um processo licitatório separado e enfrentando as suas dificuldades nos seus estados. E caminhando no seu artigo 18, a lei do SUSP, ela ainda vai dizer que as aquisições elas têm que ter eficácia e eficiência dentro do processo. Eu não sei se tem alguém que já trabalhou com licitações públicas no Brasil. Talvez esses dois conceitos de eficácia e eficiência sejam longe de um processo licitatório, né? Eles passam muito longe de um processo licitatório, que a gente sabe que ele talvez nunca seja eficaz e a eficiência dele vai demorar um tempo, que quando a gente consegue adquirir tal objeto, aquele objeto daqui a pouco até obsoleto já tem outro no mercado que substituiu e a gente continua correndo atrás da máquina para fazer o próximo. Essa linha do tempo, que vai de 2018 a 2021, eu vou deixá-la aqui, mas eu também queria explicar para os senhores e para as senhoras por que a gente chegou nesse processo de dificuldade de aquisições, de fazer processos licitatórios. Eu não sei se alguém... Quem já trabalhou com processo licitatório aqui, podia levantar a mão só para não ter bastante gente que já sofreu, né? Mas, assim, o processo licitatório no Brasil, ele tem a lei de 1993, né, 8.666. E alguém sabe por que essa lei ela nasceu em 93? Por que criaram uma lei? E ela é pós-Constituição. Antes dessa lei, era um decreto de 86 que regulamentava as compras públicas. E o artigo 37 da Constituição, ela trouxe o processo licitatório para dentro da Constituição. Mas o Brasil só foi fazer uma lei de licitações própria em 93. Isso dá quase 5 anos após a promulgação da Constituição. E por que ocorreu isso? Alguns devem se lembrar, ou procurar na internet, vai conhecer um caso que são os anões do orçamento. Os anões do orçamento, em 93, eram deputados, né, que isso não acontece mais, que mandavam emendas para os estados. O estado ou o município fazia a licitação fraudulenta, aí tinha a parte do deputado, e o deputado ganhava na loteria para esquentar o dinheiro dele, né? Então, teve deputado que ganhou mais de 30 vezes na loteria para poder esquentar o dinheiro. Nesse processo, né, da lei de 93, e no Brasil a gente tem essa peculiaridade que acha que faz uma lei e resolve com todos os nossos problemas, a lei ela foi feita. Só que quem já estudou essa lei, já olhou essa lei, era uma lei que engessava muito o funcionário público. Ela é uma lei extremamente que focava muito nesse processo da licitação, na busca do menor preço. Então, ela focava nesse processo de se ter o menor preço sempre. E aí a gente ficava feliz, aqueles que são mais antigos, né? A gente comprava a caneta que não escrevia, mas comprava a caneta e a caneta estava lá. Não, mas ela não escreve. Não, processo licitatório eu fiz, o órgão de controle não vai me apontar e não vai ter problema. Ela não escrever é apenas um detalhe, né? Mas está tudo dentro do rito. É isso aí. Então, a gente comprava a caneta, ficava feliz, mas ela não escrevia. Porque a lei era muito pesada, porque eles entenderam que o funcionário público era o vilão dessa história toda de corrupção. Então, eles começaram a colocar essas amarras no processo licitatório nesse sentido. E isso, no meu entender, acarretou uma fuga do processo licitatório em massa.
que ninguém aqui saiu das nossas academias sonhando em fazer a primeira licitação ou fiscalizar o primeiro contrato, né? Ninguém sonhou na vida, não, eu quero lá fazer meu primeiro processo, a minha primeira pesquisa de preço, né, para poder botar num processo. Não, a gente não saiu com esse processo. Se a gente teve na academia uma cadeira de licitação, que era montar uma licitação copiada dos outros e entregar para dizer que tinha feito a licitação, foi muito. E a gente nasce nesse processo, final da década de 90, com essa lei, né? E ela vem com essas amarras todas no processo licitatório e vai afastando. E eu ainda penso que a polícia militar, num sentido, ela teve um outro problema agregado. Se eu chegasse aqui e contasse para os senhores e para as senhoras que uma instituição pública ela tinha 5 supermercados, 3 fazendas, ela tinha uma olaria, ela tinha uma mecânica pesada, mecânica leve, postos de gasolina, vocês vão dizer que isso não era uma instituição estadual. E, na verdade, era. A Brigada Militar tinha tudo isso. Ela era autossuficiente, né? Então, o tijolo que ela construiu, o quartel vinha da olaria, a comida que ela fazia lá nos ranchos vinha das suas fazendas, das suas chácaras, né? Em alguns estados é sítio, outros estados têm aí a roça, né? A brigada tinha isso, então ela vinha para os quartéis eram autossuficientes. E nesse período, no final da no início da década de 90, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fez o quê? Ela extinguiu todos os fundos especiais que cada instituição tinha. E ela aglutinou tudo num fundo central, junto à Secretaria, que são a origem dos fundos estaduais de segurança pública. Mas aqueles fundos, eles era o fundo da Polícia Civil, era o fundo do Bombeiro, era o fundo da Brigada Militar, e cada instituição fazia a sua gestão, os seus processos de aquisição. Com essa retirada desse processo das instituições, principalmente das instituições militares, a gente ficou nesse limbo, sem saber executar a lei nova. E aí o segundo fator que eu vejo que a Polícia Militar sofreu mais, porque a sociedade ajuda muito a polícia, né? Então, a sociedade está ali, está o policial que vai fazer licitação, ou eu vou fazer uma pesquisa de preço para comprar lá a tinta da impressora, ou o senhor lá da tabacaria vai me dar a tinta para que eu possa imprimir as minhas escalas, né? Aí ficava o polícia lá olhando o processo licitatório, com 3 orçamentos, com não sei mais o quê, com os órgãos de controle podendo apontar o cara, dizer que tu é amigo do cara da tabacaria que conseguiu o orçamento, que o cara te conseguiu os outros 2. Não, tu pedia ajuda e aceitava ajuda, né? E isso foi nos entortando de um ponto que, se hoje, eu sempre pergunto isso, se cada um fizer uma reflexão dentro da sua instituição, talvez a gente não encha uma mão de pessoas que entendam de processo licitatório, que consigam fazer o processo licitatório do início ao fim, da fase interna à fase externa. E aí, pior ainda na fiscalização de contrato, né? Porque o cara pensa na fase interna e na fase externa, todo o processo licitatório, e quando vai lá o maldito do fiscal do contrato, ele aceita algo que não estava na licitação, ele aceita mudar o tipo do objeto, ele desfaz tudo aquilo que foi planejado. Mas esse era um cenário, e esse cenário, ele nos expulsou do processo licitatório, na sua grande maioria. Só que aí ocorreu um problema, e eu digo que é um problema bom, porque em 2018, quando o SUSP é criado, ele também traz a lei do fundo. E aí a gente começa a viver num país onde as polícias tinham um fundo constitucional, que onde chega aos estados naquela época, em torno de 40 milhões, todo ano vai 40 milhões para os estados. Aí criou-se uma curva inversa, né? Estados com muito dinheiro, não sabendo fazer processo licitatório, ou com grandes dificuldades de fazer processo licitatório. E todo o caminhar que foi o processo licitatório em alguns estados, hoje ele é todo centralizado. E a centralização, ela não é por especificação. O pregoeiro que está lá sentado numa central de licitações do estado, ele vai comprar do papel de ofício, né? Ele vai comprar folha A4, daqui a pouco é um helicóptero. Ele é generalista, ele não é uma pessoa que conheça o equipamento que está sendo adquirido. Isso faz o quê? A cada problema que acontece na licitação, ele retorna à unidade que pediu
para que a unidade faça os esclarecimentos para o processo voltar de novo para ele. E aí fica nesse looping do vai e volta, né? E aí nós vamos lá, 1 ano, 6 meses, 2 anos. Quando chega no 2º ano, a gente vê que aquele equipamento não é mais o que o cara precisava e tem que readequar o equipamento de novo. Aí volta de novo para ajuste do TR. Aí mudou o TR, tem que fazer de novo uma audiência pública para botar isso para o ente privado saber o que a gente quer. E aí a gente ficou nesse processo. E aí nós ficamos num processo que a gente tinha dinheiro na carteira e não conseguia gastar. Talvez seja uma das cenas assim mais aterrorizantes, que é tantos milhões e a gente não conseguia acessar. E ainda teve estados, e eu digo assim, que isso nós faríamos, né? Começou a inclinar por obra. No Brasil, a obra pública é um câncer que já, com RTD, com o regime diferenciado de contratações, né? O estruturado, não estruturado, é difícil. Aí, nós que não sabíamos fazer muito bem licitação, alguns estados começaram a colocar o dinheiro do fundo em obras. Aí trancou mais ainda, né? Tanto é que chega a curva lá em 2019, 2020, que tinha, acho que, 3 bilhões de reais repassados aos estados para que se pudesse fazer os processos licitatórios e aquisição do fundo. Então, nesse cenário, em 2020, é que nasce o programa do CompraSUSP. Ele vem nessa busca de tentar ajudar os estados, porque na lei, no seu artigo 6º, ela vai dizer lá, no parágrafo 2º, que a responsabilidade pela execução dos recursos e pelo alcance dos objetivos do fundo é comum à União e aos entes federativos. Nós, antes, como União, agora eu vou falar um pouco de nós como União, a gente passava o fundo para os estados, né? A minha execução batia quase 99%, mas eu passava o problema para os estados. E ficava lá assim, licita aí. Se vira, né? Pô, está demorando demais, tá com recursos de 2 anos aí já nesse negócio e tu não consegue executar. Nesse cenário nasce o Compras. Ele nasce para buscar ajudar os estados e centralizar as aquisições na Senasp. Quais são os nossos propósitos, né? O primeiro propósito nosso e objetivos é a inovação no processo de compras. Que a gente não diz que seja muito inovador esse processo, né? Centralizar já se centraliza há muitos anos no Brasil. Talvez o que a gente chame assim, de inovação no processo é o que a gente, quando diz o título, que é democratização, é que essa inovação no processo, ela busca escutar os estados também no desenvolvimento dos objetos que precisam ser adquiridos numa central de compras. Então, o principal processo de inovação que a gente diz é a escuta ativa dos estados. Nessa busca de modernizar os equipamentos, na elaboração conjunta de referências e padrões. Eu acho que essa já é a minha 3ª oportunidade que eu venho trabalhar na Senasp. E sempre fui um cara muito crítico da Senasp, né, desse processo. Porque não sei se foi só eu que recebi coisas no meu estado que eu não sabia nem o que fazer, e com vontade de devolver, eu não podia devolver, porque senão a Senasp não ia me dar mais nada, né? E aí vinha os coletes que deixavam o cara com queixo que parecia que estava com uma armadura, né? A pistola aquela que engatilhava e desengatilhava, em vez, todo mundo usava padrão Taurus, né, de desengatilhar, aquela tu tinha que engatilhar para depois atirar. Então, balões de monitoramento, postos móveis, sem muita conexão com o Estado, com as necessidades, mas recebia, né, porque é o seguinte, vamos receber, porque senão daqui a pouco a Senasp vai ficar braba com a gente, e aí não vai vir nem isso mais. E a gente recebia. Por quê? Porque a gente não escutava quem estava no Estado. Eu vou fechar agora, fechei 5 anos que estou lá, e eu tive a oportunidade de andar pelo Brasil, né, e de conhecer minimamente muitas realidades. E eu me lembro quando a gente começou num processo de visitar os conselhos, né, um dos primeiros conselhos que a gente foi o conselho dos comandantes de corpos de bombeiro do Brasil.
E estava lá o pessoal nosso com uma ideia de comprar jet ski, né, para distribuir para o Brasil todo. Não sei o quê. Aí levantou um comandante daquela região amazônica e disse: não me manda jet ski aqui. Eu fiquei: não, mas jet ski é um negócio que bombeiro gosta, né? Não me manda jet ski aqui, porque os rios daqui são escuros, tem muita madeira embaixo, vai bater o jet ski, vai perder o jet ski, vai perder o operador. Para nós aqui não adianta. Aí eu disse: ó, já ia eu colocar dinheiro fora comprando jet ski para quem não precisa de jet ski. Como a gente já viu uma vez comprar uma viatura para a região centro-oeste sem ar-condicionado. Uma viatura de bombeiro. Né? Porque alguém achou lá na Senasp que não precisava de ar-condicionado. E não precisa. Aí a viatura vai, o bombeiro todo equipado, paramentado, dentro de uma viatura sem ar-condicionado, desidratava, acho que antes de chegar no incêndio. E foi nesses modelos que a gente foi vendo, né, e um pouco da minha história, que eu disse assim: não, vamos sentar com eles aqui, vamos ouvi-los nesse processo. Né? Não vai ser nós aqui sentados em Brasília, né, que vamos pensar o que o Acre precisa, o que Roraima precisa, o que o próprio Rio Grande do Sul precisa. Então, ele começa nesse processo de escuta aos estados. O primeiro processo de inovação, então, a gente coloca nesse processo de escuta e coloca uma plataforma, que é a plataforma do CompraSUSP. A plataforma do CompraSUSP está agora em módulo capacitação. O que é a plataforma? A plataforma ela é ao estilo do e-commerce, né? Onde existem lá o rol de itens, os quais nós, como Segurança Pública e Defesa Civil, escolhemos para que a gente possa fazer o processo licitatório. E aí ele vem para a plataforma nesse sentido. São objetos que são escolhidos pelos estados. Então, nesse processo de escolha, né, o estado depois ele vai lançar o quê? Ele vai lançar para nós a demanda e a aplicação do objeto que está dentro da plataforma. Então, os estados eles se reúnem, né, indicam o rol de objetos, muitos nos passam os termos de referência, a gente faz uma reunião onde a gente socializa esses termos de referência, aprimora alguma coisa, né? Respeita algumas individualidades. A gente teve um exemplo hoje a gente tem registrado os auto-bomba tanque, modelo 1 e modelo 2, né? Isso foi fruto de que alguns estados queriam um modelo um pouco menor e com um custo menor pela questão de realidade, e haviam outros estados que tinham uma capacidade melhor financeira que queriam um caminhão de bombeiro com mais equipamentos. Então, isso também, dentro do mesmo processo licitatório, a gente consegue abrir itens diferentes que atendam os estados. Nesse processo também de inovação, e ao final eu vou mostrar os números, a plataforma ela também possibilita que o parlamentar veja aquilo que os estados estão necessitando. E quando a gente vai na plataforma fazer as escolhas dos orçamentos, então está aí lá o drone, né? E se o drone, o estado ele quer apresentar aquilo a um parlamentar como por recurso de emenda, ele vai indicar lá no seu forma de fomento, emenda parlamentar, e isso vai aparecer para o parlamentar do seu estado o que a instituição quer. Parlamentar, a gente sabe que ele pode tanto escolher aquilo que foi indicado, como ele pode indicar outro objeto, né? Pode mudar a instituição. Mas isso é um primeiro passo de poder aproximar os estados, e muitos estados hoje, né, não têm uma assessoria parlamentar atuante junto ao Congresso, né? Não tem o recurso para se manter lá um escritório de assessores parlamentares nesse processo. A gente está tentando buscar em apresentar a demanda do estado, que pensou em fazer esse fomento via emenda parlamentar ao parlamentar. Então, a gente está num processo agora de capacitação do pessoal nosso dos estados. Dia 6 agora tem a capacitação, nós já convidamos os assessores parlamentares lá no Congresso, nós vamos fazer uma capacitação lá para mostrar para eles também a plataforma e mostrar um local onde eles também podem fazer as demandas do parlamentar para o estado. E aí é por isso que é importante a participação do estado.
que quando o Estado for fazer o preenchimento lá e indicar que é emenda, a gente tem a certeza e a garantia que o Estado está necessitando daquele objeto. Todos os nossos grupos de trabalho, e esse é o nome das pessoas que atuam nesse processo, o que a gente montou, né? Cada Estado e cada instituição dentro do Estado tem um representante. Então, hoje nós temos 135 representantes do Brasil todo sentados conosco, divididos nas 4 grandes instituições, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e Perícia, e a Secretaria de Segurança Pública. Pensando no rol de objetos que farão parte disso, trocando termos de referência nesse processo, para que a gente possa melhorar e modernizar a questão, e eles são nomeados, né, através de portaria, como grupo de trabalho integrado. E aí eles participam conosco lá de reuniões. A gente vai fazer 4 reuniões esse ano, presenciais, onde a gente senta e eles decidem quais são os objetos que serão licitados. Agora, em outubro, final de outubro, nós teremos a nossa reunião em São Paulo, onde será feita a escolha dos objetos para o ano de 2026. Isso tudo gera um produto, que a gente chama relatório técnico de demanda. O que possibilitou isso? Então, vamos fazer uma figura, nem é de linguagem, porque está acontecendo agora. Os bombeiros foi a primeira entidade dentro dos conselhos que aderiu a esse processo. A gente fez uma leitura de cenário, né? Dentro da Senasp era muito Polícia Militar e Polícia Civil, e os corpos de bombeiro meio um pouco por fora desse processo, né? Até nos eixos, né? Nos eixos assim, não tem um eixo específico onde diga as questões de bombeiro, mas a gente procurou, e na pessoa do Coronel Washington, né? Que é o presidente hoje da Liga Bom, e conversamos com ele. Coronel, apresentamos o projeto e o programa para ele, e ele comprou a ideia e botou o pessoal da Liga Bom para trabalhar nesse processo. Esse primeiro relatório, ele surtiu 13 atas de registro de preço. Então, autobomba-tanques, né? Os 3 tipos, o florestal, tipo 1, tipo 2, equipamentos de combate a incêndio, respiradores autônomos, e as atas estavam todas elas registradas. O que possibilitou isso? Esse ano agora, o BNDES, ele fez uma primeira política junto com o Ministério da Justiça, onde o quê? O BNDES queria fazer a aplicação. Só que se nós levarmos isso para um convênio com o Estado, cada um assinando, um tempo de execução muito otimista de um convênio é 3 anos. Porque no primeiro ano o conveniente ele vai fazer lá a celebração, o segundo ele vai fazer o processo licitatório e no terceiro ele vai fazer o recebimento. E o que acontece nesse processo? 3 anos é o mais otimista. Mas a gente conhece convênio de 7 anos, convênio de 8 anos que ainda tramitam dentro da Senasp. De posse das atas de registro de preço, o BNDES está aportando recurso na Senasp e a Senasp está fazendo a aquisição e a doação direta aos corpos de bombeiro. Então, os corpos de bombeiro da região de Cerrado e Pantanal, que é o Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, está recebendo agora um aporte de 150 milhões, aonde o Estado só vai ter que fazer o recebimento do bem no seu Estado para fazer a aplicação dentro da política do BNDES. Por quê? Com a ata de registro de preço. Outra questão que agilizou para os corpos de bombeiro é o seguinte, ele vai com a ata, que é uma prateleira, né, com um objeto, e já chega no deputado e diz assim, deputado, ó, tem aqui a viatura tal. O senhor quer fazer o fomento? Parlamentar fomentando, a gente consegue já entregar isso em prazo de 8 meses, a viatura para o corpo de bombeiro, respeitando o local onde o parlamentar deseja que aquela viatura vá atuar, porque isso é uma das grandes questões que a gente perde algumas vezes para as guardas municipais, é a localidade, porque muitos dos nossos comandantes entendem que aquela viatura ele tem que colocar onde ele pensou, planejou, e não respeita essa vontade do parlamentar que ele quer fomentar a política naquela cidade. Então, a gente faz essa questão do respeito. Isso facilitou muito a execução de emendas parlamentares pela Senasp e facilitou muito a prospecção das unidades dentro do Congresso Nacional por
por emendas parlamentares. Há um ganho de escala, como a nossa diretora disse ontem, né, entre 20% a 30% quando a gente centraliza essa compra. Em alguns casos, a gente consegue até mais do que esses 30%. Nós temos um exemplo de um equipamento de perícia que ele, no mercado, já com outras aquisições, custava 1,5 milhão, na ata saiu por 600 mil. Então, assim, o conjunto de termos 27 estados trabalhando junto nesse processo, ele nos possibilita uma melhor negociação quando for fazer o processo licitatório e consegue um preço muito mais acessível, porque hoje, com as atas com 2 anos, aquela empresa que perdeu a licitação, ela corre o risco de ficar com 2 anos no mercado trancado. Porque estarão todas as unidades dentro daquele processo e ela não vai ter outro processo. Então, a concorrência ela aumenta nesse processo porque ele quer ganhar. Porque ele sabe, poxa, se fechar o mercado agora, eu vou fazer o quê? Então, eles têm vindo assim, com essa questão e as disputas estão sendo muito acirradas. Mitigação e transparência nas aquisições, nós somos lá fiscalizados por todos os órgãos de controle, ainda temos uma inteligência artificial que faz a leitura dos nossos processos, e a gente sabe que todos os parâmetros aos quais ela está definida, as licitações da Senasp, elas caem pelo valor, pela quantidade, pelo número de participantes. Então, já é quase uma fase nossa do processo licitatório abrir para a CGU a análise do nosso processo. Desenvolvimento nacional sustentável, aqui a gente tem um exemplo de uma montadora de veículos que hoje, ao fazer a semi-blindagem das viaturas, ela já incorporou isso no seu processo de montagem. O que isso facilita? Hoje, quando a gente vai comprar uma viatura semi-blindada, de qualquer outra montadora, a gente compra a viatura, né? A montadora ela manda para uma adaptadora que desmancha a viatura, remonta a viatura e nos entrega. Nesse processo que foi feito por essa montadora, ela já faz isso na linha de montagem. Então, a parte de blindagem que ela já vai junto na linha de montagem. Então, a gente tem a garantia da montadora, que foi feito e aparafusado somente uma vez no processo, né? Isso dá uma garantia muito melhor ao operador que está utilizando essa máquina. A metodologia de compras, né? A nossa metodologia do Compra SUSP é tentar abarcar todos os insumos. E quais são eles? Os planos de contratação, que a nova lei de licitações ela já parte para isso, para os estados, alguns estados ainda não têm. Os planos de trabalho dos convênios, os planos de ação dos recursos fundo a fundo, que para o estado acessar o recurso fundo a fundo, ele tem que apresentar um plano de utilização do que ele vai comprar, um portfólio de emendas parlamentares e as demais aquisições. Então, tudo isso vai ser consolidado, identificado, né, definidas as características, uma definição de quantitativos que vai gerar o relatório técnico. Com isso, nós vamos ter um planejamento integrado, uma aplicação e uma captação de recursos de emendas, a melhor execução dos recursos públicos, a redução de custos e atas de registro de preço nacional. A ata de registro de preço nacional, ela iguala hoje, porque alguns estados no Brasil têm dificuldade logística para entregar no Amapá, para entregar em Roraima, onde precisa o modal terrestre, depois coloca numa balsa, atravessa o rio, entrega do outro lado. Tem empresas que nem cotam em alguns estados. Hoje, com uma ata de registro nacional, ele vai pegar, vamos dizer assim, o filé que é entregar ali em São Paulo, Rio de Janeiro, mas vai pegar também um pouquinho mais de dor para entregar no interior do Brasil. E ele não vai poder se negar, porque é uma ata de registro nacional. E é uma ata da qual, se ele receber uma aplicação de penalidade, ele vai ter um prejuízo muito grande. Então, ele já vai colocar isso no seu custo, ele já sabe que isso é uma necessidade que ele atenda de norte a sul, de leste a oeste, igual. O segundo ponto de ter uma ata nacional, isso a gente pensou muito na questão de bombeiro também, são as forças-tarefas que hoje alguns estados fazem, né? Muitos ajudaram o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul sai para ajudar outros estados. Então, o bombeiro que sai do Rio Grande do Sul hoje, ele pode ir para um outro estado daqui a alguns anos e operar o mesmo equipamento que ele opera no estado, não precisando de uma capacitação e isso dando uma agilidade no processo, né? Então, tu vai levar o homem ou a mulher já treinada para o estado X, ele vai chegar operando naquele autobomba-tanque,
com aquele APE, o APR, né, ele vai começar já a fazer essa execução mais rápida. E também possibilita que estados com maior capacidade financeira e estados com menor capacidade financeira tenham o mesmo equipamento de qualidade de ponta. Os resultados a gente já falei ao longo, né? Então, a melhor execução dos recursos, a redução dos custos dos equipamentos, requisitos mínimos de qualidade, que é o que a gente busca na padronização, as atas de registro de preço de abrangência nacional. E a gente sempre bota esse mapa, eu boto sempre esse mapa para chamar a atenção que como o Brasil é diferente. Quando a gente olha o mapa dividido por estado, a gente não tem essa noção, mas quando a gente olha o mapa do relevo, a gente percebe que as soluções elas não podem ser iguais para todo o Brasil e não podem ser pensadas centralizadas em Brasília para que isso emane para o Brasil. Brasília tem que ser um fomentador e um auxiliar nesse processo. E aqui eu finalizo essa parte de captação de emendas, para que os senhores tenham uma ideia. Eu cheguei em 2022 e as primeiras emendas que nós salvamos foi 7 milhões. E essas emendas eram frutos de estados que não conseguiram conveniar, de municípios que não conseguiram conveniar, e isso foi transformado na modalidade 90, que é uma modalidade que ela é a aquisição direta pelo Ministério da Justiça, intermédio da Senasp, e entregue no Estado. No segundo ano, a gente já subiu para 92 milhões de execução, então isso começou a correr dentro do Congresso, né? Que existia um mecanismo onde o parlamentar aportava a emenda num ano, e no ano subsequente ele já fazia a entrega. Então, começaram a nos procurar. No segundo ano, nós já estamos em 200 milhões. Para 2025, a gente tem a previsão de 832 milhões, mas tem muita emenda de bancada. E também ocorre muitos... o fenômeno na esplanada é que, a cada abertura de janela, um pouco do recurso vai para outro ministério. Hoje, os ministérios que melhor executam é saúde e educação. Eles têm o 50% constitucional, mas eles têm atas de registro de preço para que se coloque isso em processo de esteira. Isso dá um resultado ao parlamentar, é um retorno muito rápido, porque ele está entregando aquele medicamento, ele está entregando aquele ônibus escolar no ano subsequente. O que a gente quer fazer com isso? Chamar os estados, definir o rol de objetos, registrá-los os objetos e permitir que o estado vá ao parlamentar buscar o recurso, e com a execução célere. Rapidamente, só para vocês terem ideia, a gente tem hoje, que a doutora falou lá, são 141 atas vigentes, né? 147 milhões em valor de emendas. A gente faz um ranking lá, porque a gente gosta da competição, né? Então, o parlamentar, a gente sabe quem está mais... Isso aqui é só a imagem da tela, mas a gente faz esse ranking para saber quais são os estados e qual o parlamentar que mais está fazendo locação, botando dinheiro na segurança. Aqui é o nosso registro de preço, né? Essa tela antiga já está em 11 bi. Então, a gente também tem essa pesquisa de quem se interessar no Segurança Transparente do Ministério da Justiça tem acesso a esse BI, onde tem todo o portfólio e tem também quais as instituições que são partícipes do processo. Os nossos contratos. E queria agradecer a atenção e me colocar à disposição, né? Fico muito honrado e grato aí à coordenação por ter nos convidado a contar um pouco do que é essa questão de democratização. Agradecer também a minha equipe lá do Compras, que é o Romualdo e o Furtado, que me acompanham, mas tem mais 40 e poucas pessoas lá trabalhando. E agradecer também a diretora, né, a doutora Camila, ela que proporcionou, vocês viram que é de 2020, né, mas começou mesmo a desenrolar esse processo a partir de 2024, que a gente começou a andar melhor com esse processo. Eu queria agradecer, muito obrigado. Agradecemos o Tenente Coronel Márcio por essa brilhante palestra sobre um tema que é importantíssimo para a aviação de segurança pública e segurança pública como um todo, que é o tema Programa Compra SUS. E como forma de agradecimento, gostaria de convidar o Coronel Ricardo Matei Santos para fazer a entrega de uma homenagem
em reconhecimento ao seu trabalho aqui apresentado.